e 991 12 76 33. Campanha Ibirocai tem para venda touros Jordan e Angus e carneiros Corredade. Queres melhorar os resultados econômicos do seu negócio? Procure a SEAC Gestão, assessoria empresarial do agro e na saúde. Fale com a Ruth ou com o Vitorino. Fone WhatsApp 996 3921. Clínica Defil, estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Praça Getúlio Vargas 573, Posto do Arco, com a bandeira da rua, combustíveis sabe como é de que está o qualidade, aumentado? e atendimento personalizado, prolongamento da Avenida Cis Brasil. Bom dia, comunidade alegretense da Cidade do Campo. Bom dia, amigos do programa Crônicas de Alegrete, a voz conservadora do município e da região, a voz da direita. Estamos iniciando neste sábado bonito, clima agradável, mais um programa. Já estamos aqui na bancada com o Coronel Ronaldo, com o Coronel Castro, nosso amigo Hélio Romântico Alves. Hélio vim de luto hoje, estou em respeito ao seu time e à torcida toda gremista. Hoje eu vim em respeito a vocês. Bom dia, Coronel Ronaldo. Bom dia, doutor Alexandre Machado. Satisfação mais uma vez aqui estar nessa bancada com o amigo, junto com o Coronel Castro, nos dirigindo aos ouvintes, os nossos parceiros também, patrocinadores, e os ouvintes do programa Crônicas de Alegrete, nesse sábado de sol, para a gente debater os assuntos da semana. Quero, antes de mais nada, mandar um abraço fraterno para o meu compadre, meu amigo Paulinho Estigarribia, e para o Mauro Anacleto, que está na cidade aí. Então, um abraço a eles e a todos os ouvintes aí. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ronaldo, Hélio Alves, que está na expectativa hoje pelo jogo. Um jogo difícil, né? Um clássico. Ele vai estar, acho que, no programa dele, bem na hora do jogo. Né? Mas eu acho que o Grêmio... Qual é o horário do teu programa aí? É às 2. Mas eu acho que ele se sabe campeão hoje, né? É obrigado, né? Obrigação, né? E eu queria nesse momento, cumprimentar todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Depois do programa vai para o YouTube, né? Sim. E o pessoal que está pela rádio, nos escutando pelos aplicativos, enfim. Um abraço para a Liane. Liane Costa está lá em Campo Grande, junto com o Oscar e família. Está curtindo o nosso programa. Também o seu José Faquin. José Faquin trabalhou comigo, grande biólogo, está em Santa Catarina. Isso, está nos escutando. E eu peço a todos aqueles nossos amigos... Ricardo aí. Ricardo, foi meu um abraço. Viu? Eu pedi a todos os nossos ouvintes que compartilhem o nosso programa no Facebook e nos sigam, né? no YouTube. E compartilhem e estejam sempre divulgando o nosso programa. Agora nós vamos, a pedido do pessoal também, nós vamos começar a transmitir pelo Instagram. Talvez na próxima semana a gente já vai começar a transmitir pelo Instagram. O pessoal tem nos solicitado muito disso. Nós estamos antiquados, que o Facebook agora está porque bomba o Instagram. Não, vamos participar de todas as plataformas. Só que assim, gente, a gente tem praticamente 5 mil seguidores no Facebook e nós chegamos a 400 seguidores lá no YouTube. Então, para a gente poder transmitir ao vivo, aqui a plataforma sempre pede no mínimo 1.000 seguidores. Então, vamos compartilhar aí, pedir para o pessoal seguir a plataforma do YouTube aí, para que a gente possa transmitir ali pelo YouTube, que aí a gente tem um alcance bem maior que o Facebook e que o Instagram. Com certeza. Então, o que acontece? Vamos seguir no Facebook, vamos também nos inscrever lá no YouTube, vamos dar o joinha, né, dar o like ali, e vamos compartilhar e divulgar o nosso programa. Um abraço também, doutor Machado, para Yara Magalhães. Sim, grande ouvinte, está sempre conosco. Isso, está sempre conosco. Bom, gente, hoje eu quero aqui, em nome do programa,
mandar nossas condolências à família da Brigada de Alegrete, que essa semana perdeu um combatente aí em trabalho. Foi uma mobilização muito grande aí do pessoal da Brigada, da família brigadiana de Alegrete, para correr, porque tinha que viajar, tinha que ir para outro município, depois, em função da gravidade, não pôde, depois conseguiram uma ambulância particular, e aí o pessoal do agro deu uma grande mão aí para alugar essa ambulância, mas infelizmente o soldado veio a óbito, agora me esqueci o nome dele aqui, Igor, se não me falha a memória, e a gente aqui quer deixar nossos sentimentos a todos, os familiares, os amigos, os companheiros de farda aí, que a gente perde mais um policial no combate ao crime aí no município. Queríamos também aqui mandar o nosso respeito, a nossa consideração à família médica do município. Também teve uma médica aí que foi agredida num posto de saúde enquanto estava fazendo o tratamento. Nós repudiamos todo e qualquer tipo de agressão, afinal de contas somos conservadores. E a gente aqui quer mandar um abraço para a médica, para a família dos médicos e para toda a família dessa jovem médica que está aqui no município. E a gente que briga tanto, né? É tão difícil trazer médicos bons, médicos jovens que queiram crescer profissionalmente aqui no nosso município. Então a gente fica chateado porque essas coisas aí não contribuem para que a gente possa cada vez mais trazer mais médicos aqui para o município. Quero também divulgar agora que o dia 15 de abril, das 9 às 11 horas, o PL de Alegrete vai estar realizando um grande evento de filiação. Lá também vamos estar empossando a nova diretoria provisória, que a princípio deverá ter 11 homens e 11 mulheres. Vamos estar recebendo novos filiados no partido. Um deles eu tenho a honra de dizer que é nosso companheiro de bancada, Coronel Ronaldo, vai estar ingressando aos quadros do PL, e mais um grande número do nosso amigo Pedro Saboia, o homem do agronegócio do município, e vários outros aqui, não quero cometer nenhum, líderes comunitários também vão estar conosco, jovens, aqui eu quero saudar o Maurício, da direita jovem de Alegrete, enfim, vai ser um importante evento, vão ter lideranças aqui do PL estadual, nacional. Os que não puderem se fazer presente, a gente vai estar transmitindo o programa direto de lá, junto com uma live, e as pessoas vão participar durante o programa aí, para dar os cumprimentos aqui, a gente tentar construir um grupo forte de direita, conservadores aqui na Alegrete e o PL. Também queria aqui confirmar mais 650 mil de emendas parlamentares para Alegrete, oriundas do gabinete do deputado Sanderson. Ao contrário do que a esquerda, maior propagadora de fake news aqui do município, o deputado Sanderson destinou 500 mil para o Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, para mobília de um prédio novo de biblioteca que está aprontando lá, e não havia recursos para essa mobília. Então, os jovens, professores, servidores do Instituto Federal Farroupilha, essa mobília aí vai ser possível graças ao entendimento nosso, meu, da professora Ana Rita, da equipe do Campus Alegrete, junto com o deputado, que levamos para eles essa demanda importante para os jovens que lá estudam, e prontamente ele nos atendeu. E também mais 150 mil que vem para o projeto Se Dedica, para custeio, para manutenção desse importante órgão aí que presta um assessoramento não só aos jovens em situação de vulnerabilidade, em situação, ou alguns até prisional,
e a família desses jovens também que vão ser acolhidos nesse projeto lá junto com a Elizabeth Paulista, com a dona Vilma e comigo, que tenho a satisfação de, por hora, estar presidindo o CDDICA de Alegrete, que estava sendo apagado, já estava com a chama bem pequenininha, e um grupo de abnegados aí resolveu levantar esse projeto, porque a cidade de Alegrete não podia ficar sem. Também queria aqui dizer que a gente tem recebido, como, graças a Deus, reverberou aí no município de Alegrete, hoje já existe uma comissão parlamentar na Câmara de Vereadores em razão do problema de água do município, da seca. Obviamente, quem sabe que é uma preocupação de todos, mas nós também vimos levantando aqui desde o ano passado a importância, e agora as pessoas têm nos ligado para que a gente faça a mesma campanha aqui no programa para estradas rurais. O pessoal tem dito aí, e aqui vai, estendo a bancada do PDT aí, a solicitação do pessoal do campo, porque claro que a gente sabe que a cidade é extremamente importante, o asfalto, os investimentos que têm sido feitos aí na cidade são importantes. Mas já tinha um jargão que o meu saudoso amigo e prefeito José Rubens Pilar falava: se o campo vai bem, a cidade vai bem. Se o campo vai mal, a cidade vai mal. Mas não é só em Alegrete, não, em qualquer lugar, né, doutor? E então, o pessoal tem dito, de repente, de pegar agora os próximos 2 anos, esses incentivos, essa quantidade crescente de asfalto no município de Alegrete, sejam destinados à manutenção das estradas rurais. O pessoal tem passado muito trabalho agora na safra, a dificuldade de cascalho, então acabam fazendo aquela lambida com a patrola e acaba ocasionando barro, enfim. Então o pessoal do campo tem pedido para nós puxar essa campanha aqui, assim nós faremos, porque, como a gente diz, esse programa quer ser a voz do povo aqui do município, dos nossos ouvintes, então nós não podemos deixar de transmitir, né? E agora, para todos os programas, nós vamos bater nessa tecla para que a gente consiga canalizar essas atenções para o homem do campo. Afinal de contas, é o grande propagador, impulsador aqui do PIB de Alegrete, é o pessoal que está lá no campo trabalhando dioturnamente, faça sol, faça chuva, faça frio, feriado, enfim. A gente sabe a batalha que é, e enquanto nós pudermos, nós vamos ficar levando aos 4 rincões aí essa voz e esse pedido para que haja essa catalisação para o homem e a mulher do campo. É a mola propulsora e impulsionadora do país. Não é só do Alegrete, não. Lá o negócio, né? Eu queria rapidinho dizer o seguinte: nós temos muitas curtidas, viu, doutor Machado? Muita gente curtindo o tempo inteiro o programa. A Silene está mandando um abraço para a gente. Buenas Gauchada, está cumprimentando todo o pessoal aqui do nosso programa. Um abraço, Silene. Isso. E o José Faquin colocou aqui: parabéns pela liderança. Eu acho que nós somos líderes no horário mesmo, viu, doutor? Eu tenho essa impressão, né, Ronaldo? Satisfação que o meu companheiro aí do tempo de faculdade, aí, o Ricardo, famoso. Sabe muito esse rapaz. Ricardo Facencinha, deu uma satisfação. Aprendi muito com ele. Fizemos alguns projetos, alguns trabalhos, algumas pesquisas, trabalhos apresentados em congresso, enfim, um abração aí para ti, Ricardo. Bom, mas depois desse apanhado que o doutor Alexandre fez aqui a respeito das questões mais municipais, digamos assim, mais localizadas, né? Quero aproveitar também para me solidarizar com a família do soldado Leal. Ligaram para cá informando, Igor Leal, né? Soldado Leal. Me solidarizar também com a família dele, com todos os brigadianos e com a doutora também que foi agredida aqui. Então, nosso repúdio a esse agressor, a esse ato vil. Em relação às questões nacionais, como eu não vou poder ficar até o final do programa, em virtude de outro compromisso, eu vou dar a batida aqui em alguns temas, Alexandre e Castro, aí, de formas que a gente possa colocar a par da situação nacional, o nosso eleitor
o eleitor que votou aí no Lula ou no Bolsonaro, enfim, para avaliar o andamento da situação política nacional, né? Aqueles que não têm condições muitas vezes de acompanhar o noticiário, ou aquele homem do campo que está para fora lá e não recebe as informações, enfim. O nosso ouvinte, viu, Ronaldo, ele fica ávido pelas tuas considerações. Estão aguardando as notícias, né? As novidades. Vamos lá, e está aberto aqui, é um bate-bola aqui, nós três aqui. Então, os assuntos que mais tiveram repercussão na semana foi a comemoração, entre aspas, né, dos 100 dias de governo ou 100 dias de desgoverno, do atual desgoverno. Com 100 dias, o que é que se comemora? Aumento da inflação, aumento do desemprego, o desemprego vinha diminuindo, ou seja, e aumentando o nível de empregabilidade no país, e depois que o governo ganhou a eleição, já lá em dezembro, começou a sinalizar uma queda nesse nível de emprego e começou a aumentar o desemprego. Então, aumentou o desemprego, a inflação também começou a aumentar. O investimento caiu, né? Investimento internacional caiu, claro, né? O governo sinaliza aí insegurança jurídica, rompendo, por exemplo, com o marco do saneamento, querendo desfazer algumas privatizações que foram feitas. Então, isso aí causa uma insegurança jurídica. O investidor nacional, internacional, enfim, ele pensa duas vezes em investir no país, né? Como é que vai investir num lugar que ele não sabe qual vai ser o rumo dali para frente? Aumento das invasões de terra. Então, só nesse primeiro trimestre, ou melhor, primeiro bimestre, já houveram mais invasões do que o ano passado inteiro do governo Bolsonaro, né? Então, o MST, obviamente, se sente aí abraçado por esse governo que falou que ia governar junto. Voltou os recursos, né, para o MST. Com certeza. Então é recurso e principalmente essa questão simbólica, né? Quando o governo bota o bonezinho, o próprio presidente vai lá e diz que vai governar junto, então o pessoal se sente empoderado. Então, e teve uma grande realização ontem, viu, Ronaldo, do governo Lula. A gente não pode deixar de citar. O Lula assinou um decreto recolocando o Brasil de volta na Unasul. Olha aí. Nós ingressamos de volta na Unasul. Grande realização do governo Lula. Como a gente diz, daqui para frente é só para trás. Não pode esquecer que nós estávamos proibidos, durante o período eleitoral, de falar dessa aproximação do Lula com a Venezuela e com a Nicarágua de Daniel Ortega. Então tudo está acontecendo, o que nós não podíamos avisar e alertar os eleitores estão acontecendo. Está aí agora essa proximidade do Lula com o Maduro. O que é a Unasul? Fala pra gente aí, Ronaldo. A Unasul é um dos grupos, né? Assim como o grupo de Puebla, assim como o Mercosul, é um grupo criado pelos países aqui de esquerda aqui na América Latina, que visa disseminar esse projeto que existe, sim, de formar aqui a grande pátria, né? Bolivariana. Então, alguns falam até na tal da URSAL, que seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, esse projeto de transformar a América Latina como se fosse uma espécie de uma grande União Soviética, e quem seria o mantenedor disso aí? Qual o país o maior país e que tem o maior PIB? O Brasil. Então, a gente iria financiar isso aí. Como, de certa forma, a gente já manda dinheiro, né? Ou mandava nos governos de esquerda anteriores e parece que está retornando essa prática aí, de mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, enfim, para a Argentina, já sinalizou o atual governo que vai mandar uma... O Ronaldo tem que incluir também nessa questão dos 100 dias de governo, que agora saiu também, o Banco Central responsabilizou o governo Lula pela alta dos juros, e o desmatamento no Brasil no primeiro trimestre bate recorde no Cerrado e é o segundo pior na Amazônia. Mas por que a Globo não fala? A Globo não vai mostrar? É aí que eu ia falar... E a Globo não vai mostrar isso? Você lembra o pensamento, cara. Porque exatamente, a questão toda é o controle da mídia, controle da informação. E, infelizmente, grande parcela do cidadão, do eleitor, enfim, ele é pautado pela essa grande mídia, essa mídia militante de esquerda, que é a favor desse atual governo aí. Então, o quadro é assim. Antigamente, a gente vivia, até o governo Bolsonaro, vivíamos uma situação boa, né? Numericamente falando, né? Em termos de aumento do PIB, diminuição da inflação, aumento do emprego, diminuição da criminalidade, diminuição do desmatamento, mas a mídia pintava o terror, o inferno, né?
E isso criou em muito eleitor essa visão equivocada de que a coisa estava ruim. Tem um chavão que é importante dizer que para as pessoas compreenderem o que a gente está dizendo. O Brasil teve inflação menor que Estados Unidos e União Europeia e crescimento maior que a China. Só isso aí já rebate qualquer narrativa falsa aí de que o governo dito Bolsonaro... pelo Banco Mundial, né? Não é nós que estamos falando. Exato, não somos nós. Contra números não dá para brigar. Então, mas infelizmente, o Bolsonaro não usava máscara, ou o Bolsonaro ia andar de moto não sei aonde, inaugurar ponte, não usava capacete. Aí a mídia ficava batendo em cima daquilo ali. E criou uma espécie de uma imagem assim, negativa a respeito do presidente, e aquele pessoal que tem aquele nojinho estético, digamos assim, né? O Bolsonaro, e a mídia batendo, é misógino, é machista, homofóbico, sem ter nada de concreto a esse respeito. O pessoal engoliu isso. E a Vênus platinada, viu, Ronaldo? Parece que ela anda demitindo cada vez mais, né? Você andou demitindo vários funcionários, vários repórteres, né, e apresentadores do alto escalão. 40 jornalistas foram demitidos. Mas por quê? O que está acontecendo? O povo cada vez mais... a tal da Red Pill que a gente fala, né? O povo cada vez mais está acordando, graças, felizmente, ao quê? À internet. Então, programas como o Oeste Sem Filtro, os Ping nos Is, até esse humilde programa nosso aqui, que é transmitido também pelas redes aí, o pessoal tem a possibilidade de ouvir aquilo que a grande mídia não fala. Não fala. E aí, contra a verdade, não há... não resiste à mentira, à falsa narrativa, ela resiste por um tempo. E cada vez mais as pessoas estão se dando conta que a Globo, ela nem vai ter falado não, mas que algumas emissoras aí, às vezes ela tem um partido, ela tem um lado ideológico, né? E agora é importante dizer também aqui, mais uma do Banco Mundial afirma que o Brasil vai ter crescimento pior que o da América Latina. Por incrível que pareça, a gente que era uma liderança, digamos assim, no continente, na continental, estamos aí indo ladeira abaixo. E outro exemplo que eu gostaria de dar também é a questão do marco de saneamento, que foi um dos maiores avanços do governo Bolsonaro em termos ambientais, que a tal da Marina Silva e outros ministros do meio ambiente falavam muito em Amazônia, etc., mas não olhavam para o problema ambiental nas cidades. E o maior problema ambiental nas cidades era a questão do saneamento básico, que poluía mares, rios, gerava problema de saúde também para a população, e o governo Bolsonaro aprovou junto com o Congresso esse marco de saneamento, e agora o Lula, o que ele faz? Por decreto. Por decreto, praticamente derruba esse marco de saneamento, que abria para a iniciativa privada, né? A ideia era universalizar de fato o saneamento básico no país, que é uma vergonha um país como o nosso que quer ser... Porque o Estado não tem recurso para fazer saneamento para todo mundo. Você tem que ter uma parceria público-privada, né? Exato. E a ideia era essa. Então aqui, rapidinho, o Coronel Ronaldo sem filtro, hein? Isso que é importante. Coronel Ronaldo, fala a verdade. Um abraço aqui, ó, o Giancarlo Mota Florindo. Ele tá furioso com o Lula. Mas nós também estamos furiosos com o Lula aqui. Viu, Giancarlo? Mas é assim mesmo, a coisa tá feia. Ele fala que nós vivemos há 40 anos em uma guerra muito grande contra o tráfico. Isso é um grande temor que nós temos, né, Ronaldo? É esse governo aí começar realmente a se associar, se aliar ao narcotráfico. Isso já aconteceu em outros países aqui na América Latina. A Venezuela é um exemplo disso, né, que é o narco-governo. Isso realmente é uma preocupação muito grande. Ele cita aqui os últimos eventos no Rio Grande do Norte e também o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sem controle. Em falar em Rio de Janeiro, eu vou mandar um abraço aqui para o Armando Ferreira, meu primo, flamenguista, doente. Hoje ele está torcendo, acho que é o Fla-Flu hoje, né? Ele está aí na expectativa pela final lá do Campeonato Carioca. A Magda Rocha também nos cumprimentando e nos desejando um ótimo programa. A Marli Severo da Costa também nos parabenizando pela transparência do programa. O nosso programa não tem filtro. Até tem algum filtro, algumas coisas a gente evita dizer aqui, exatamente para não derrubar o canal. Certas coisas que foram ditas, se forem ditas, o nosso canal é derrubado tanto no YouTube quanto no Facebook. Mas eu quero aproveitar antes do Ronaldo sair aqui, mostrar mais algumas pérolas aqui. Janone quer criminalizar o bolsonarismo. Opa! Ou seja, hoje se tu admirar o Bolsonaro é crime. E outra questão aqui, meus amigos, que a turma do amor
a turma do fazer o bem, sem dizer a quem, aqueles que fazem o L com tanta paixão, mais uma perseguição aos meus colegas aqui, ó. Lula pede ao Congresso que arquive projetos que beneficiam militares. O que vocês têm a dizer? Realmente eu vou deixar para o Castro aí. Estou por fora dessa aí. Eu realmente. E eu acho que é uma coisa importante, Alexandre, que o Castro tocou aqui, que é bom que todo mundo tenha essa clareza de entendimento. Que nós vivemos num Estado que tem um lado. A justiça muitas vezes mostra que parece, pelo menos, que tem um lado. Né? Não importa o que você fala, mas importa quem fala. Dependendo de quem falar alguma coisa, pode ser preso, pode ser, né? Mesmo que não tenha sequer seja um crime tipificado no Código Penal, você pode ser preso, como está lá o pessoal. Ainda tem gente presa em Brasília por conta de não ter depredado, mas simplesmente por estar lá no 8 de janeiro lá em Brasília. Está cheio de gente presa. Não, tem gente que chegou dia 9 e foi preso também. Pois é, a gente chegou depois, inclusive. Então a gente tem esse receio, esse cuidado, porque ninguém aqui, né, a gente tem nossas vidas privadas, particulares, a gente não quer ter problema. Então a gente quer trazer informação, mas com certa cautela. Então, eu sou militar da reserva, assim como o Ronaldo. Quanto aos militares, eu digo o seguinte: o que eu posso dizer aqui? Qualquer Estado socialista, existe uma política inicial de enfraquecimento das Forças Armadas para a criação de outras forças auxiliares, como guardas nacionais, enfim, que é para resguardar, né, o governo, para resguardar o poder do governante, que acaba se tornando uma força, né? Uma guarda pretoriana. Pretoriana, ela vai atuar em favor do governante, não do Estado. Então existe esse interesse realmente de enfraquecer as Forças Armadas. Interessante. Eu não sei até que ponto o Lula vai levar isso à frente. Né? Interessante que se diga o seguinte: as Forças Armadas, assim como, por exemplo, a carreira diplomática, são carreiras de Estado. Elas não são carreiras de governo. É do Estado, independente de quem estiver ali. Mas o Lula falou a minha Polícia Federal. E aí, mais uma vez, eu vou fazer esse adendo aqui em relação a o que a gente ouve falar desde que o Lula tomou posse, aquela história do melancia, traidores. Então, o que eu tenho a dizer à direita, aos conservadores, enfim, é o seguinte: se existe, e certamente existe no funcionalismo público, muita gente de esquerda. E nas Forças Armadas não vai ser diferente, haverá também. Agora, se você quer atacar quem é de esquerda lá, ataque o CPF dele. É o fulano, o general, o coronel, seja quem for. Agora, à medida que eu generalizo e digo, Exército, Forças Armadas, só tem melancia, você está atirando no próprio pé contra uma classe de um setor, de um poder, né, digamos assim, como eu falei, uma carreira de Estado, de pessoas que, eu acho que se não fosse, eu já falei isso, se não fosse as Forças Armadas em 64 ter agido, sob influência, digamos assim, por conclamação da própria população e do Congresso na época, hoje nós teríamos provavelmente uma Cuba, desde 64. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fraturar, porque a esquerda ela tem 50 tons de vermelho. Tem um cara que é radical, é o comunista, é o progressista, é isso, é aquilo, mas eles estão tudo remando junto. A direita não. Qualquer divergência de um ponto de vista ou outro, o pessoal se divide. E a gente não pode ser assim. A gente tem que ter um entendimento e uma maturidade. E não pode ser também maturo de achar que a direita toda é linda e maravilhosa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sei de políticos que foram eleitos recentemente, né, nessa toada aí da direita, conservadora, às vezes militares, ou enfim, de forças auxiliares, e que não estão fazendo jus aquilo que o eleitor esperava deles. Né? Então a gente tem que selecionar bem as pessoas, e tanto para um lado quanto para o outro. E falando em direita aqui, você conhece essa pessoa aqui, o Alexandre Lisboa Prates da Costa? Grande padrinho. Pode ser que agora eu chamando ele de padrinho aqui, ele me traga uma dúzia de ovo lá de fora, que não vem nada. Não, nada, tá? Nada, secou, estocada seca, as galinhas morreram. 15, 20 dias lá fora, lá, e só canta a história de bugio e não sei o que mais. O Leonardo Cera também está conosco. A Liane está dizendo o seguinte, que realmente eles generalizam muitos ataques, né? Que são feitos, nós temos que ter discernimento e cautela. É importante, Coronel Castro, que a gente diga o seguinte: quem já leu A Arte da Guerra sabe, e o PT faz exatamente isso.
O PT semeia discórdia entre a gente, o PT não, a gente esquerda, cai, não, né? E a gente cai. É sempre assim, eles largam uma história de botar um contra o outro e vão minando, e sempre quando chega o momento certo a gente acaba sempre estando um pouco separado, um pouco desacreditado, e a gente tem que aprender que normalmente esse tipo de intriga não vem da direita mesmo, acaba vindo sendo intriga e provocações que a esquerda faz. Eu só queria agora levantar uma bola antes de sair, infelizmente tenho que me retirar. Deixar um abraço a todos e levantar uma bola aqui para os amigos que vão permanecer na bancada a respeito das mortes que ocorreram na escola em Blumenau, né? Que o assassino matou as crianças com arma branca, e essa mídia, alguns jornalistas de uma forma canalha, no meu entendimento, jogam a culpa no Bolsonaro, no armamento do cidadão de bem, né? Então a gente não entende, né, como que as pessoas conseguem fazer palanque político numa situação dramática dessa, que a gente se solidariza com as famílias, né, com desse atentado, desse crime bárbaro e horrível. Um abraço a todos. Também agora eu estava vendo aqui nossa amiga Ana Lago, lá de Uruguaiana, grande bolsonarista, apoiadora do deputado Sanderson e das causas da direita. Um grande abraço, Ana. Mas aproveitando a deixa, eu ia começar nesse assunto aqui, mas aí como o Coronel Ronaldo já adiantou as pautas da esquerda e do Brasil afora, eu acabei deixando por último. Aos que não ouviram a Câmara de Vereadores na quinta-feira, ao encontro daquele grande merchandise da esquerda e de algumas emissoras de TV, né? Um pseudo-jornalista da Globo News, que logo deve estar na rua também, porque foram 40 jornalistas demitidos, acabou, de uma forma ou de outra, tentando incutir no presidente Bolsonaro o triste atentado que ocorreu, os homicídios que ocorreram com aquelas crianças inocentes em Santa Catarina. Alô? E ainda, aí ao encontro desse pseudo-jornalista aí, o vereador aqui do PT na Câmara de Vereadores seguiu a mesma batida, seguiu a mesma história de tentar tirar proveito político de uma situação triste, trágica como essa, querendo dizer que a disseminação do ódio foi o grande responsável por esta morte, dizendo que isso é a herança do presidente Bolsonaro. Então, era até de não responder, porque é de tamanha infelicidade tu utilizar um momento como esse para tirar proveito político, se bem que o grande líder do vereador que falou fez discurso político no enterro do neto, no velório do neto e da própria esposa. Nem o próprio luto dele ele respeita. Imagina o luto dos outros, das famílias que lá estavam sofrendo com aquela situação triste que aconteceu no Brasil. E é importante isso que o Coronel Ronaldo falou, que foi uma arma branca, que todo mundo tem acesso dia a dia. Agora vão proibir também de usar faca, vão comer de que jeito? Então, mas assim, gente, eu queria dizer que essa situação que anda acontecendo com os jovens, isso é oriundo de uma política de que hoje uma criança não pode mais levar uma palmada, hoje existe aquela política freiriana de que tudo pode, de que tudo é possível, que não pode frear os intentos da juventude, essa política desenfreada de desrespeito aos professores, de desrespeito aos pais e à família, o enfraquecimento da religião, da fé, da temência a Deus. Essas coisas, sim, acabam provocando esse tipo de situação na juventude. E lembro que
criminoso de 25 anos são exatamente os defendidos pela esquerda. Foi o cara que tentou matar o padrasto, envolvido com droga, já teve 7 passagens policiais, e quem passa a mão na cabeça de criminoso é a esquerda. Quem fez festa pela vitória do Lula nas eleições foram os presídios. Quem está querendo agora descriminalizar as drogas é o ministro nomeado pelo PT. Quem trouxe o Marcola de volta às suas origens, onde ele consegue comandar o narcotráfico, foi o PT nos primeiros dias de governo. Quem sobe morro aí de mãos vazias, sem pedir licença para ninguém, são os políticos da esquerda. E não é para conversar com a comunidade. Todo mundo sabe qual é a conversa que tem. Quem é que é os amigos do narcotráfico? E aí, insanamente, uma demência, vão lá falar e envolver o presidente Bolsonaro. Um cara temente a Deus, que sempre lutou para que os jovens estivessem longe das drogas, para que sempre lutou fortalecer a família, fortalecer a religião, levar uma mensagem positiva para esses jovens, e não com esses funks do ódio, que só semeiam prostituição, droga. É isso. E aí a gente querer se valer do momento como esse para tirar proveito político. Ora, vereador, é lamentável. Esse tipo de atitude é lamentável. Não agrega nada, não constrói nada. E isso sim é discurso de ódio. Querer se valer de um momento onde as famílias choravam, não só da área de Santa Catarina. Eu mesmo vi a minha esposa assistindo os vídeos de lá chorando. E aí vai lá querer usar isso politicamente. Isso é de uma deselegância, de uma falta de escrúpulo que dá pena. A única coisa que a gente pode dizer é pena. Ao mesmo tempo que foi dito que o governo Bolsonaro não trouxe nada para Alegrete. Será que a gente esquece que a gente praticamente teve 2 anos e meio de pandemia? O Rio Grande do Sul recebeu do governo federal e distribuiu para os municípios 41 bilhões para a área da saúde. 12 bilhões de auxílio para os mais necessitados. Aqui só a prefeitura de Alegrete, fora o hospital, foram 8 milhões de reais. Fora o hospital. Tá? Não, então a gente pega, sabe? Pega e aí começa a jogar o vento mentira. Esse vereador é o maior propagador de fake news de Alegrete. Toda vez que ele pega a tribuna, ele mente descaradamente. E aí depois querem pregar essa política do coitadismo, dos pobrezinhos, do não sei o quê. Por que não foi pegar e dizer lá do presidente dele que é gordofóbico? Que chamou o próprio ministro de obeso. Que anda dentro do Complexo da Maré, do Complexo do Alemão, que entra dentro das favelas dominadas pelo tráfico no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Ninguém entra ali se não tiver uma autorização do tráfico. Então não vem com esse papo que vai ali conversar com o líder comunitário, isso é conversa. Aquilo ali para estar ali dentro tem que estar autorizado, tem que fazer acordo. E acordo com o bandido tem contrapartida. Não pensa que o bandido faz alguma coisa de graça, não. E outra coisa, fazer discurso político em cima de caixão de criança. Olha, sinceramente, bom, o que a gente pode esperar da esquerda? O nosso amigo Jean Mota lá tinha falado que estava furioso com o Lula, mas olha, eu posso estar até furioso, mas decepcionado não, porque eu esperava tudo isso. Alguém esperava algo diferente disso que está aí? Não, e assim, ó, tudo bem, a gente está falando a segunda ponte de Alegrete, algo importante, ninguém tem dúvida disso, é algo importante. Mas no momento de pandemia, a gente tem que priorizar a ponte ou a saúde? Então é isso que esse vereador precisa dizer a verdade. A questão, quantas vacinas vieram para Alegrete? Quantas UTIs foram abertas no nosso hospital com recurso federal? Respiradores, tomógrafo, equipamentos para UTI,
medicação. E hoje é patrimônio da saúde da cidade. Ficou aí. Ficou para o povo. A maior parte do recurso que veio do governo federal foram destinadas para essas ações. E que mesmo assim as pessoas criticavam. O Brasil foi um dos países que mais vacinou e agora nesse desgoverno, aí 35 milhões de reais foram de vacinas vencidas que não distribuíram e ficaram guardadas no ministério lá. Que isso a mídia ninguém fala. E os jogos do Campeonato Brasileiro agora, os campeonatos não tem mais minuto de silêncio, né? E não tem mais a estatística de Covid, interessante isso. Também o consórcio das mídias. Não, né? o consórcio acabou o consórcio. Olha só, o Odilon lá da Vila Palma ligou para cá e disse que é nosso ouvinte. Grande amigo, passo seguido temos conversando, seu Odilon. Eu sou o Odilon. Um grande abraço pro seu Odilon. Um abraço também para a Ruth Dornelles, o pessoal da SEAP Gestão. Nossos patrocinadores e amigos. Isso, estão aqui ligados no programa. O Leonardo Cera colocou aqui que é importante a gente ressaltar que realmente quem defende bandido é a esquerda. Bolsonaro vai defender bandido. Olha, eu nem vou dizer aqui o que o Bolsonaro acha que tinha que fazer com esse cara que matou as crianças, tá? Eu nem vou dizer, porque a gente tem que respeitar as leis do país, no Brasil tem leis, né? Mas observa, gente, achar que o presidente Bolsonaro ele estimula ou ele tem algum tipo de vínculo, né, com essas ideias ou com esse tipo de violência que foi praticada na escola, isso é uma brincadeira realmente, né? E aqui também a Silene também fala que é vergonhoso o discurso do vereador, esse vereador do PT, com tanta coisa para fazer na cidade, se dá o trabalho também de pegar o microfone para querer imputar culpados, fazendo política de mais baixa categoria, realmente. Tem que respeitar as mães e os familiares desses inocentes, que foram as crianças. Aqui, ó, a Ana Lago, lá de Uruguaiana, nossa amiga. Um abraço também pro Abner, pessoal lá de Uruguaiana. O Leandro. Olha aqui, ó, parabéns, doutor Alexandre, Coronel Castro e Ronaldo. Além de suscitar o ouvinte ao claro posicionamento de repúdio ao que deve ser repudiado. E a Ruth diz o seguinte: com toda essa destruição desse governo e seus asséculos, tudo é estratégia para se manter no poder. Lógico, né? A esquerda sempre faz isso, né? Aqui fala que o mentor José Dirceu já disse que vão ficar no mínimo 3 mandatos. Eu não ouvi falar isso, mas eu achei que eles queriam ficar eternamente, vitaliciamente. Não, mas é que ele é da política da Dilma também, né? Quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. E aquela coisa que a gente não entende muito direito ali, mas ela sempre tem esse discurso da meta, né? Talvez o Dirceu esteja nesse mesmo caminho. Pessoal, é importante também aqui registrar, então no próximo sábado o programa vai ser direto lá da Câmara de Vereadores. Nós vamos estar com uma live transmitindo o áudio aqui direto aqui das ondas da Rádio Alegrete. Também vamos estar filiando as pessoas. A gente tem um número grande de pessoas que estão querendo se filiar conosco, estão nos procurando. E aí a gente pede também para quem não puder que possa ir lá no sábado, das 9 às 11 horas, nós vamos estar lá com as fichas, vão ter políticos, pessoas influentes lá a nível estadual, nacional, também podem abonar essas fichas aí, a gente registrar esse momento importante da direita aqui no município. Queria também agradecer muito aos nossos patrocinadores, essas pessoas essas empresas que acreditam nesse projeto, que acreditam nesse ideal e que sabem o quanto a gente tem batalhado para levar essa voz, já que infelizmente os meios de comunicação pouco falam a verdade para as pessoas. E a gente, acreditando na força da Rádio Alegrete, que propaga aí aos rincões do Alegrete, tanto no interior do município como nos bairros da cidade, no centro, as ondas da Rádio Alegrete Amiga sempre levam a voz do nosso programa a todos os ouvintes. O Lisboa aqui está bastante irritado também com a atitude desse vereador do PT. Olha só, nada contra a pessoa, mas veja bem, no momento que o cara pega uma tribuna de uma Câmara e fala bobagem, ele tem um direito, nós temos direito a uma réplica, né? E temos direito a nos contrapor, a apresentar o contraditório. Nós não somos obrigados a concordar com qualquer barbaridade que alguém chega lá e fala. Todo momento que você fala, as palavras são como flechas. Uma vez disparadas, não tem volta. Você é dono de tudo aquilo que você não fala. No momento que você falou,
aquilo passa a ser de propriedade coletiva. Então tem que entender isso também. Aqui, ó, a Ruth, ela está falando aqui, ó, programa, ela está anunciando para o pessoal, ó, programa Crônicas direto da Câmara de Vereadores durante essa reunião do PL. Né? O Lisboa, que tu ia comentar aquele... O Lisboa estava, eu não posso falar o que ele está dizendo aqui. Ah, é? Eu acho que eu não posso dizer. Aqui, ó, ele está dizendo algumas coisas aqui que eu não sei se é o caso de a gente dizer aqui, né? Mas ele tem direito de falar porque ele é o nosso ouvinte. Não, é que ele quis dizer que por ter sido um derramamento de sangue, lá daria para chamar como vereador vampiro, né? Porque utilizar politicamente um momento como aquele é lamentável, e quem gosta de sangue é vampiro, talvez seja isso. Então nós estamos chegando a mais um final de um programa Crônicas de Alegrete. A gente pede escusas aí à comunidade, talvez pelos alguns excessos, mas é que isso realmente incomoda, essa tentativa de distorcer os fatos. Nós repudiamos e sempre que possível vamos dar o retorno aqui. Desejo um bom sábado, um abençoado domingo de Páscoa a todas as famílias, e vamos usar esse momento para reflexão, para oração. Hoje terá vigília pascual a partir das 20 horas na Igreja Católica, e amanhã o nosso domingo de Páscoa com a grande missa às 19 horas. Um abraço a todos. Uma feliz Páscoa.